caralho! Aê! Go, caralho! Ei, magrão. Quer um Nescau aí? Não, não. Pô, Jack and Coke, velho. Vai lembrar Jack and Coke. Mentira! Desculpe, garotas, eu sou gay. Some more songs. We're still fucking around with the sound, but we're all friends, so it's all good. Alright, we're gonna do a song called Hyper Doom right now. Check it out.
Obrigado very much. All right, this is my friend Juan. He's going to translate for me today. E aí, galera, boa noite. Então, como o Marcos acabou de me apresentar aqui, eu sou o Juan, estou aqui para ajudar na tradução, na comunicação um pouco. Vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem, o Marcos vai responder tudo aquilo que ele puder. E a gente vai seguir com essa estrutura até o final do workshop, assim, com o Martin intercalando algumas músicas e uma sessão de perguntas e respostas. Então, quem quer ser o primeiro aí a começar? Pessoal. Pode ser? É. Vai lá. Hey, Hey. could you give me one of your pics? Boa pergunta, hein? All right, I'll give you this one pick if nobody else asks for a pick. Ih, tava no saco, hein? Thanks. You're welcome. Aí ao vivo, agora ninguém mais pode pedir palheta. Hein? Vamos lá. E a guitarra? Eu sempre muita gente pergunta como foi a tua convivência com Jason Becker, que pra mim é um mestre das seis cordas, é o maior. E eu queria saber como foi a sua experiência com o Jeff Loomis, gravar o Plains of Flow. É o último álbum dele, né, do solo da carreira do Jeff Loomis. He said that everybody asks about how it was to work with Jason Becker, but actually he wants to know how was your collaboration with Jeff Loomis? How it was to work with him? Fantastic. Jeff is a good friend of mine and a wonderful guitarist, and I really enjoyed working with him. He played on my record, I played on his record. It's not gay or anything. Ah, não é não. Ele achou que foi uma experiência fantástica, porque ele acha o Jeff Loomis um incrível guitarrista. Ele tocou no álbum do Marty, o Marty também participou no álbum dele, apesar de não ser nada gay, como ele falou. Mas assim, ele gosta muito dele. God, he's great. I like him a lot. People like that. Como é que funciona assim o seu processo de composição, assim, por exemplo, quando você for compor Stigmata Addiction, Angel, To Be, assim, você vai no improviso, assim, você vai escrevendo, anota um pouco, assim, como é que você desenvolve todo esse corpo dessas músicas, assim? I want to know how is your process of composition, you know, if you start with some sketch, you start with a melody, how it works. Always start with a melody. I hear a melody 24 hours a day, so if I like the melody I hear, then I'll write it down or I'll sing it into my phone or do something so I remember it, and then I listen to it later, and if I really like it, then I make a whole song out of it, but I almost always start with melody. Bom, então, basicamente, ele sempre começa com a melodia, que ele está constantemente ouvindo as melodias na cabeça dele, ele sempre dá um jeito de escrever ou de gravar, cantar as melodias no celular. E aí, se mais tarde, quando ele vai ouvir essas melodias, essas gravações, ele ainda continuar gostando delas, ele começa a trabalhar uma música em volta disso. Yes. All right. Eu estava observando aqui de perto a técnica da palhetada dele, volta e meia ele usa um dedo ou mais de um, não sei se mais de um, para fazer alguns efeitos. Queria que ele mostrasse um pouco como que ele desenvolve isso e explicar da onde como que ele criou isso. Also, he was noticing that you use a lot of your middle finger from your right hand to hit some notes, and wants to know how did you develop this technique. If you could demonstrate a little bit of it, how it works, and why do you do this? I don't know. It's kind of random. When I play a lot of melodies, right? So when I play the melodies, I want to mute the other strings. Bom, na verdade ele não sabe direito qual é o método, a técnica, ele acha que é uma coisa meio aleatória, mas é uma coisa, quando ele está tocando uma melodia, ele tenta abafar as outras cordas com isso, então ele acaba usando o dedo dele, né? So watch, I'll play now and watch how I mute the other strings.
boneco. Não, nem fala. Deixa quieto. Oh, for you, you asked, all right. I can't really play it, but I'll try it just for you. Before I make a complete fool of myself, I'm going to go to the next song. This is for you. You asked me to play Stigmata Addiction, right? All right, this is from Loudspeaker. It's called Stigmata Addiction. Depois eu vou falar.
Muito obrigado. All right? Yeah. Thank you so much. All right. Curitiba rocks. All right. Última pergunta. O rapaz já tá vindo lá de longe já. Opa, manda abraço, brother. Hi, on your new song Inferno, right at the beginning of the song there's a melody that reminds, that's very similar to a melody from Speed Metal Symphony. Which song? Inferno. Oh yeah. Were you thinking about Speed Metal Symphony when you wrote it? Definitely not. Do you tend to like sort of recycle old material you got, like you? Definitely not. If I hear that, I'm totally bummed out. Definitely not. So you don't keep like songs licenses that you think you're going to use in the future? Not really. Usually I use everything that's good at the time, and if it's not good enough to use now, it's not going to be good enough later. Yeah. So I'm always doing new things. Sometimes it sounds a little bit like something else. I mean, there's only so much you can do, but I'm always trying to do something I've never done before. Okay, that's awesome. Yeah, you can translate. Thank you. The new album is awesome. Thank you very much. Bom, então na verdade ele tem um pouco mais, né, que na música Inferno, do último álbum dele, a música título do álbum, tem uma melodia que lembra muito uma melodia na música Speed Metal Symphony, né, que é do álbum do Cacophony, do Marty Friedman. Perguntou se foi intencional, se ele realmente tentou reciclar essa ideia, na verdade ele falou que definitivamente não. Ele perguntou na verdade também se ele pretendia reciclar ideias do passado, se ele mantinha também algumas ideias lá na reserva, por caso ele queira usar no futuro. Ele falou também que definitivamente não de novo, porque na verdade ele está sempre tentando fazer coisas novas. E se ele acha que uma ideia não é boa, na verdade, para usar agora, também não vai ser boa para usar no futuro. Então, assim, ele está sempre querendo inovar e não fica tentando olhar para trás, né? Tentando regravar as coisas que ele já fez. Cool. Hello? Hi. It's about something that I always wanted to understand. It's about the brand's endorsement. Today you told me that you don't miss the Jackson Kellys. How does it work, the brand endorsements? Does the brand put the guitar model in your hands and say, you have to play this one because we're paying for this? Bom, então, na verdade, ele quer saber, né, sobre os patrocínios e as marcas de instrumentos que ele usa, já que ele falou que ele não usa mais, por exemplo, a Jackson Kelly, que era o modelo que ele usava nos anos 90. E ele quer saber como isso funciona, na verdade. Se a empresa vem, oferece uma grana para ele, obriga ele a usar determinado modelo porque está pagando ele no contrato, ou se funciona de outra forma. Como é que é? Every situation is different. Of course, sometimes there's money involved, especially if you have a signature model that they are selling. But it is always smartest to endorse equipment that you like and that you want to play in front of people. So that's the main thing. And it's more than just the equipment. You know, I have to thank PRS for sending me to Curitiba, Brazil. So it's not only just the equipment. Sometimes they support you on tours and they do things aside from making just the instruments. Então, na verdade, ele falou que isso pode acontecer de várias formas, né? Tem vários tipos de contratos diferentes, mas ele diz que sempre é a maneira mais... Claro que às vezes o dinheiro, né, está envolvido, principalmente se você tem um modelo signature que você vai vender com o seu nome, mas ele acha que a forma mais inteligente de se fazer isso, na verdade, é usar aquele equipamento que você gosta de usar, né? Não usar só porque estão te pagando. E ele acha também que tem muito mais envolvido do que só a questão do dinheiro do modelo da guitarra, né? Ou seja, aquela relação interpessoal da marca com ele. Por exemplo, estava agradecendo a PRS por mandar material, dar suporte para ele, mesmo ele estando aqui em Curitiba, no Brasil. Então, assim, ele acha que tem muito mais coisa envolvida do que só o modelo ou até só mesmo o dinheiro da guitarra. Todo esse relacionamento com a marca é importante. Thank you very much. Thank you very much. Curitiba. Hi. The guy with the CD and T-shirt and the big back band, they like it. Thank you. What would you say? I'm Philippe. Philip. Okay, Hi, Philip. The guy with the T-shirt from Bad Yeah. Behavior, the band, Yes. the CD and the big black band. Yeah, thank you They very like much. it, okay. Okay. Thank you. I remember, it was only 2 hours ago. I remember everybody. I'm almost. Eu tô quase esquecendo ela, tá vendo? So, it's not a question. No? Just saying,
the Valley of Eternity. Yeah. Is the music, the soundtrack from my funeral. No, I choose it. Yeah! Don't die. Don't die on me, man. Even my mama knows. Yeah, everybody knows now. That's very sweet, but hopefully you'll live long enough to choose another song. I hope to live more 3 days. Thank you very much. Be careful, man. Mitei agora, se liga. Tocado no funeral dele, mas espera que ele viva tempo suficiente para escolher outra música. Hi, Marty. Hi. Can you play Cheer Girl Rampage? Cheer Girl Rampage. Do you remember it? Fala espanhol, porra! I better start playing my songs now before you guys ask me some shit I don't know how to play. This is from Inferno, it's called Meat Hook.
Obrigado. All right. Take a few more. Tem alguma banda ou cantor brasileiro que ele escutou ultimamente e chamou a atenção? E o que ultimamente ele está escutando de música atual? So I want to know if there's any like Brazilian artist or singer that you've been listening to lately, and not only a Brazilian, and what you've been listening to nowadays, current music. He's been playing a lot of Asher music for me lately. Every day in the car, listen to this Asher song, man, it's the greatest thing. So, I've become a big fan of MC Gee. Bom, então ele acabou de me entregar aqui, né? Disse que eu apresentei a Cher pra ele, eu tô botando no carro. Cultura brasileira! E, na verdade, ele virou um grande fã da Me Seguir hoje também. Is he translating that properly? Actually, you know what? He did turn me onto a cool band named Deaf Heaven, which I really like. And I like a band called Sky Harbor. And a lot of bands in Japan. I think you guys would like a band called Maximum Hormone. There's a lot of cool stuff going on now. Bom, então assim, de música atual, na verdade, em geral, que ele tem ouvido Death Heaven, que falou que eu apresentei pra ele há pouco tempo, uma banda que ele gostou. Sky Harbor, outra banda que ele gosta muito, tem escutado bastante. E alguma coisa que vocês devem gostar, uma banda japonesa chamada Maximum Hormone, que ele tem ouvido bastante também, ele gosta. What about Brazilian music? Brazilian music, the only one I really know is when I was a kid, my dad used to play Sergio Mendes a lot. So I know that, and that's about it. I did hear some photo songs that I like. Então, na verdade, música brasileira, assim, a única coisa que ele conhece mais é o Sérgio Mendes, porque o pai dele costumava ouvir em casa quando ele estava crescendo, e tirando isso, ele ouviu bastante forró também nessa passagem dele aqui pelo Brasil. Listen to bad behavior! Go to the mic. Ele diz que normalmente não recicla nada de músicas anteriores, mas ele não grava nada para ouvir depois e trabalhar em cima de música, ou ele está sempre compondo com as mãos? Well, since that you said that you never recycle old ideas, he wants to know, like, if you ever listen to old recordings that you did to work in the future, or if you're just working in fresh new things. Yeah, almost never, because when I make an album, I work so hard on it. It's like so crazy amount of work. When it's finished and I'm happy with it, I really don't want to hear the record too much anymore. I'm playing the songs on tour, and I really don't want to listen to the actual album too much because I know it's finished. Not from old stuff. No, always new. When I start something new, I start from zero and just do everything new. Como ele está falando assim, na verdade, inclusive ele trabalha tão duro assim quando ele está compondo o álbum, que ele nem chega a ouvir o álbum de novo quando ele está terminado, porque ele fica exausto de tocar as mesmas músicas na turnê, de ouvir aquele mesmo álbum. Então, assim, não, ele não trabalha em ideias antigas, ele sempre começa do zero e trabalha no máximo naquilo ali. Depois não escuta mais, geralmente. Alright, now for the first guy who said this song sounded like Speed Metal Symphony, I'm going to play the song Inferno. Check it out.
Good evening. My question is about defining your style as a guitar player. And the reason I ask you that because for my ears, 99% of all players sound like the same. And you are not one of them. Thank you very much. Was it something you worked on, or it just came out naturally? Not in a gay way. Every musician works on whatever it is they do. Everyone works on everything. And you have to decide the way you want to express yourself in music. So all of those decisions put together makes the artist. So if you decide you like this, and you want to sound like this, and this, that's how you're going to sound. So I pretty much work the same as anybody else, but maybe I'm a stranger person inside, and that's why my sound is a little bit unorthodox. I'm not a very big guitar fan, so that's kind of different. Most guitarists love a lot of guitar, and this is just the only thing I can play, so it's hard to explain, but I'm not a big, I don't copy other guitarists very well, so maybe that's the problem. Do you think it's a little bit about your picking? No, but let him translate that. Minha memória não é tão boa assim, né? Senão a gente vai ficar aqui assim uma hora. Mas enfim, ele pediu pro Marty, na verdade, como ele se definiria como um guitarrista, né? Já que ele escuta muitos guitarristas e para ele 99% deles são iguais, né? E o Marty não é um desses, ele é bem único. Então, na verdade, o Marty diz que ele acha que cada um tem uma singularidade e, assim, todas as escolhas que você faz na hora de escolha de notas, de instrumentos, de qualquer coisa, é o que define você como um músico, como artista ou guitarrista, né? Então, com ele não é diferente. Ele diz que talvez seja pelo fato de ele ser uma pessoa diferente por dentro mesmo, ter uma personalidade esquisita que transborda isso na música dele, né? Ele, talvez, por exemplo, o fato dele não ser um aficionado por guitarra, um apaixonado por guitarra, né? Para ele o instrumento é só uma ferramenta, assim, que é o único instrumento que ele pode tocar. Então é basicamente isso, assim, o estilo exótico dele deve vir por causa da própria personalidade dele, que ele considera exótico. Bom, a maioria, digamos assim, dos grandes artistas que pisaram por três planetas, como Beethoven, na literatura Goethe, poetas, tem essa singularidade muito grande, muito inerente de enxergar a vida, né? So he begins explaining about all the great musicians that lived, like Beethoven, Mozart, or even poets. You know, they have like this strong singularity, you know, a unique personality and a unique way to see life in general. Privilegios. Você teria alguma coisa espiritual, alguma coisa que te marcou, que você acha que seria legal falar para o pessoal? Do you have any like experience, for example, spiritual wise, that you know caught your attention, that you think that changed you in some way? Yes, when I first saw Sabrina Sato, I had a spiritual experience. That did it. Teve assim, uma experiência espiritual que marcou muito ele, foi a primeira vez que ele viu a Sabrina Sato. Ficou muito nice. Alright, thank you. Hello Marty. Hi. I really like your solo career from Dragon's Kiss, Cacophony until your last album. You're just awesome. Thank you. I hope you don't get angry with this question. Here we Maybe go. lots of people ask this one. Here we go. What's your preferred negative solo? Why, and could you play for us? I don't really have a preferred one. I don't even have a preferred one of my own music. I really don't, because when I do anything, I try to do the best I can do. So there's really no, this one's better, this is better. I just do the best, and that's the end of it. So I don't have a favorite. I don't have this. I'm the most proud of this one. I really don't. So you have to tell me. What's yours? Okay. My preferred one, of course, it's Tornado of Souls, because I want that everyone here likes the solo, so I don't know. For me, it could be Tornado because I saw a video and I really wanted to see it, like you playing. All right, for you, I'll try it. Thank you.
Thank you. You're very welcome. Foi mal. All right, let's take one more question. Vou tomar uma gelada agora. Meu Deus, ele pegou fogo na câmera agora. You could tell Ficou gelada. I was playing acoustic when you shows. You could tell about Ah, né? Eu falei que tinha vazado, ela ficou triste. how the experience of playing acoustic. Olha aqui, ó. Olha, o Marty, na verdade, como é que foi a experiência dele em tocar com violão? Muito católica, né? Assim, eu fico segurando aqui. Já volto. Pega uma pra mim também. Nossa, lógico. On acoustic? I don't really remember. I know we did it, but there's really nothing sticks out in my memory about it. Let me tell you what that's like. You know what that's like? I mean, it was fantastic, I'm sure, but it's like, remember your girlfriend 20 years ago? What was her birthday? What day of the week was her birthday? It's like that. But I'm sure it was good. If you remember it, then I think it was great. Perguntando a experiência dele sobre tocar. Hey, you don't remember it. You weren't even born in 97. Falando sobre a experiência que ele tocou, né, um show acústico com Megadeth em 97, e ele falando que na verdade ele nem lembra como é que foi, que é a mesma coisa que tentar lembrar o aniversário de uma namorada que você teve há 20 anos atrás, né? Então, ainda fala que ele nem era nascido em 97, então nem ele deve lembrar, sabe? Beleza. Hello, Marty. Hi. Pleasure to meet you. And I want to know what you consider to be the biggest mistake of your career. Besides trying to play Cheer Girl Rampage for this guy? Man, I make mistakes every single day, man. There is no biggest one, you know. If you're not making mistakes, you're not going forward, you know. There's a lot of mistakes. I don't know how to answer that. Ele perguntou, na verdade, na opinião do Marty, qual foi o maior erro que ele cometeu na carreira dele. Ele, tirando o fato de tentar tocar Cheer Girl Rampage, aqui, que o cara pediu, ele falou que ele comete erro todo dia, na verdade, não consegue escolher qual foi o pior, né? Ele acha que, na verdade, é muito importante cometer erro sempre, porque se você não está cometendo erro, então você não está evoluindo, né? Então, basicamente... I never made any big mistakes, but I made lots and lots of little mistakes. Eu acho que não faz nenhum grande erro, assim, ele comete um monte de pequeno erro, assim. Thanks, Marty. All right, thank you. Let's take one more, and then I'll play some more. Hi, Mark. Hi. God bless you. Thank you. Eu queria saber. What did he say? Que talento que você tem, cara. Eu não gosto do Megadeth, mas eu vendo você tocar, fiquei seu fã. Uma pergunta. Eu só quero dizer para ele o seguinte: eu nunca escutei o Megadeth, mas vendo ele tocar, eu fiquei fã dele. É isso. So he just wants to say that he never liked Megadeth, but watching him play here now, he became a huge fan of yours. Well, thank you very That's much. all. And Megadeth is cool too, man. Take his question, then we'll play one more song. Tudo bem, Friedman? Cumprimentando o que o amigo estava falando. Parabéns pelo guitarrista que tu é, pela parceria dos anos 90. Esse tá jaiense, hein? Fera. Tu também. Pô, faz uma palhinha aí de Sweating Bullets pro pessoal aí, cara. Pô, por favor. Tu és o cara. E o solo final de A Tu Le Monde, se tu puder depois também, cara. Pô, show de bola. Sweating Bullets. Partnership that we did with Mustaine in the 90s, and if it's possible, if we could play a little part of Sweaty Bullets or the solo for To Le Monde. No. Mustaine, porra, o solo! It's like that. It's like, you know, what's your girlfriend from 20 years ago? What's her birthday? It's like the only reason I remembered the solo I played for this guy is because people ask me doing these things every night, so I like sort of,
I kind of know how to play it, but like all that other stuff, I mean, I haven't even heard it since back then. So you really need to know that unless people are on tour doing something, they don't know the entire catalog that they've played in their whole life. I'm sure the songs are very good, but I don't really know all that stuff anymore. I mean, if you asked me in 1994 or whatever, I would have played it perfectly. Bom, então na verdade ele está dizendo assim, porque muitas pessoas pedem para ele tocar várias músicas do Megadeth, na verdade ele não lembra, porque ele não escuta essas músicas desde aquela época, né? As pessoas têm essa ideia de que, na verdade, um artista ele tem sempre todo o catálogo da banda na memória dele, mas não é assim que funciona, na verdade. Ele sempre tira a música quando ele tem que fazer uma turnê ou quando ele tem que trabalhar na música. Ele sabe tocar o Tornado of Souls, o solo, porque todo mundo pede pra ele, tudo quanto é clínica, então ele meio que tirou esse e lembra desse, né? Mas tirando ele, se você tivesse pedido, por exemplo, em 94, mais ou menos, ele saberia tocar perfeitamente. Mas hoje, infelizmente, ele não lembra. Oh, let's see. Yeah. All right. So now I'm going to play a ballad for you guys. This is from the Loudspeaker album. It's called Devil Take Tomorrow.
Forbidden City, opa! Alô, alguém? Primeiro de tudo, eu sou estudante da Universidade Federal do Paraná e estou fazendo uma dissertação sobre o Marty, enfatizando primeiro, enfatizando a época dele na Cacófona. Eu queria saber como que foi a reação dele quando o Mike Barney chegou para ele e resolveu apresentar um garoto de 16 anos chamado Jason Becker. Como que foi a convivência dele desde a época do começo da Cacófona, que o Mike Barney apresentou ele para o Marty, e até a época que o Jason Becker subiu o Vai e o Friedman foi pro Megadeth. So first of all, he said that he's studying at the Federal College here of Curitiba, and his final project in the college is about you and your time in Cacophony. Opa! And actually he wants to know exatamente como ele apresentou o Mark Varney, qual foi a reação dele, né? Eu queria saber como foi a reação dele. Yeah, how did you react when Mark Varney presented you to like the 16-year-old boy called Jason Becker, and how was your relation with him until you took like separate ways, you in Megadeth and he with David Lee Roth? I didn't want to meet him first because I didn't care. I wanted to work on my own album. I didn't want to meet anybody else. But then I said, okay, come on over to my apartment. So Jason came over, and he was so cool, and he was just such a nice guy, and he played so beautifully. I thought, you know what? If I have him in my band, we can do things live that no one else in the world can do. So I said, you know what? I'm going to stop my solo album, and I'm going to make this album together, and I formed a band with him. Então, basicamente, né, na verdade, o Mark Varney queria apresentar o Jason para ele, nem tinha interesse nenhum em conhecer um garoto de 16 anos, mas depois ele acabou cedendo, e depois que ele conheceu o Jason, ele achou ele assim, uma pessoa maravilhosa, né, um cara muito legal, além de tocar muito bem a guitarra. Então ele falou, sabe, não vou parar de trabalhar no momento no meu CD solo, que ele estava trabalhando no material solo dele na época. Ele parou por um tempo e foi trabalhar junto com o Jason, que falou, achava que podia fazer coisas incríveis com ele, inclusive ao vivo, e foi o que eles fizeram. Ele acabou aceitando a parceria com o Jason. Só mais uma coisa, eu queria saber como que é a convivência dele hoje com o Jason, se ele tem contato com o Jason ainda. Como eu disse, eu sou um grande fã, para mim, o Marty Friedman e o Jason Becker é a maior influência que eu tenho, a coisa mais linda, mais fantástica que eu já ouvi em todos os tempos. Eu queria saber como que é a convivência dele hoje, se ele tem contato com o Jason. Fale pra ele que eu vou fazer uma tatuagem de Jason Becker. Okay. So just want to let you know that he's going to make a Jason Becker tattoo. Nice. And but also he wants to know, how is your relationship with Jason nowadays? If you still have contact with him, how does it work? Yes, and as a matter of fact, he's my best friend, and so like we're emailing all the time, and I told him I'm in Brazil, and I think every single night in Brazil somebody has asked me a question about Jason. So I told him that, and he's really happy to know that he's got a lot of friends in Brazil. Bom, então, na verdade, o Jason Becker ainda é o melhor amigo dele até hoje, eles ainda trocam muito e-mail, mantêm contato. E, inclusive, ele falou pro Jason, né, que em todas as cidades que ele tem passado pelo Brasil, todo mundo sempre comenta sobre ele ou pergunta sobre o Jason Becker, e ele ficou muito feliz com isso também. Yeah, very cool. Boa, Ainda no assunto do Jason Becker, eu queria saber, porque o Jason ele continua compondo, apesar da doença dele, né? Se o Marty Friedman não pensa em tocar, fazer alguma... tocar assim, né? Fazer composições que ele faz, ou alguma coisa do jeito. Faz direto já. He say, like, besides the health situation of Jason, he's still writing songs, still composing. He wants to know if you plan
to use one of his compositions or one of his ideas and collaborate with him again nowadays? I just did. It's on the Inferno album. I did it. It's called Horrors, and we worked together. A lot of his ideas, a lot of my ideas together, and it's like Cacophony for 2015. Na verdade, para responder, eles fizeram uma colaboração recente no último álbum dele, Inferno, que é uma música chamada Horrors, em que ele e o Jason colaboram, tem muitas ideias do Jason, ele juntou com as ideias do Marty, e então ele acha que é como se fosse uma versão moderna do Cacophony, assim, versão 2015, que eles fizeram no Cacophony. Isso aí! Alright, let's take one more question, then I'll play some more. Qual o seu signo? Essa é a Qual foi seu álbum mais difícil de gravar e por que foi? What's your most difficult record to make, to write and record? Which one? By far, Inferno is the most. They're all difficult, man. None of my shit comes easy, man. I wish it was easier. But it's all a big pain in the ass. It really, really is. It's a pain in the ass. And Inferno was the biggest pain in the ass of all. Bom, então ele está dizendo assim, que na opinião dele é o Inferno, que foi o último álbum dele, mas na verdade todos são assim, muito difíceis, muito trabalhosos de fazer, né? Mas sem dúvida para ele o último Inferno foi o mais trabalhoso de todos. The reason why it was so difficult is because I had like a wisdom tooth or some crazy shit in my mouth, and I had to like go to the dentist all the time, and my mouth was in extreme pain the whole time I made that record, so you can feel my pain all over that Inferno. Um dos motivos disso é porque ele estava com um problema no dente dele, que estava com uma dor de dente terrível, e que ele estava frequentando o dentista enquanto ele estava gravando o álbum, e assim, essa dor de dente perseguiu ele durante todo o processo de gravação e composição do Inferno. E ele diz que você pode perceber toda essa agonia dele ouvindo a música do CD. Você pode me dar mais uma última palheta, por favor? Porra, mais uma, velho! That was my last one, man. Alright, this is the one ballad off of it. We'll answer your question after this. This is the one ballad off of Inferno, and I can assure you that I was in extreme pain when I recorded this. It's called Undertone.
so much. É muito agora, vou All tirar right, para let's take the nós. last couple questions. É tudo alemão. Eu tô alemão. Hi Marty. My question is more guitar-wise. When you're not on tour, do you prefer the version like now I finished my tour, I'm gonna stay away from the guitar. Then when I'll pick it up when I have to work on another album again. And if you practice, how do you practice? Bom, então ele quer saber, na verdade, né, em relação a uma pergunta em relação à guitarra, se o Marty, depois de uma tour, se ele deixa a guitarra de lado por um tempo, ou se ele imediatamente já começa a trabalhar no outro álbum, começa a tocar tudo de novo. E se ele pratica, né, como ele costuma praticar e quanto tempo ele dedica para a prática do instrumento? If I'm on tour, when I stop touring, if I'm lucky, I can take a break from guitar. But often I have other projects that I'm working on when I'm off tour, so I'm still playing. So if I don't have something to work on, I definitely don't play guitar because I'm playing so much. So if I don't have a project or an album or a tour or rehearsal or anything, then I never touch a guitar. Bom, então na verdade ele falou assim, quando acaba uma turnê, se ele tiver sorte, ele não pega a guitarra, se ele puder. Mas geralmente ele está trabalhando em vários outros projetos paralelos, né, gravando, escrevendo para várias outras pessoas, então geralmente ele tem que estar pegando a guitarra. Mas se ele não tiver que fazer nada disso, se ele não tiver um ensaio marcado ou outro projeto para trabalhar, ou uma turnê para fazer, ele não encosta na guitarra, ele prefere ficar um pouco longe dela. Thanks, Marty. Thank you very much. Oh, okay. I don't speak English very well, but I want to try in English. Oh, okay. I'm really happy here because I'm with my 13 years old son. Oh, cool. And he wanted to come here very much because he loves Megadeth. Yeah. And my first album, my first CD, it was Rest in Peace. Nice. So it was a great thing, you know. Fantastic. And I told him I want to make a question, but I didn't know what question to make. So that's just a joke, but hilarious. The question is qual condicionador que você usa? Que condicionador que você usa? That's the joke, but I'm really happy to be here with my son. That's a great question. My son is over there. He has a hair long just like you have. Yeah. And we're really happy to be here. Thank you. Like, Seda hidraloi. And we're from Curitiba, and in Curitiba we don't have those things, you know. We have the guitar player from Megadeth here. It's like, yeah. I'm not the guitar player from Megadeth. I was the guitar player. Well, actually, what he talked a lot, and he wants to know just one thing. What type of conditioner and shampoo do you use in your hair? Actually, I have a good answer. Gozo! I have a good answer. You can buy it on like late night television at like 3 in the morning. You ever seen that where they sell on TV, they're like 3 in the morning. It's called WEN, it's called WEN. I bet you they sell it here in Brazil late at night on TV. It's really good. It's really good. Na verdade, tem alguma resposta para isso. Ele está falando que ele compra um shampoo que deve vender aqui no Brasil, algum programa desse de televenda que passa às 3 da manhã, assim, na TV. E, na verdade, se chama WEN, W-E-N, o nome do produto. Yeah, it's very good. Look on the internet for it. It's Procure really na good. internet, que eu acho muito bom. If you want to play some coconut for us. Coconut? Tá com fone, velho. I think we should give you a t-shirt. Aí, na verdade é o seguinte, eu combinei com o Marty, né, que quem fizesse a pior pergunta... Yeah, I think for saying coconut, you deserve a t-shirt. Eu tenho uma pior! Na verdade eu combinei com o Marty que quem fizesse a pior pergunta ia ganhar uma camisa. Então você vai ganhar a camisa por ter dito coconut em vez de cacófano. We are out of t-shirts, man. So That's Brazil. There's a lot of coconuts in Brazil. So. You're out of shirts, so you're gonna get CD. All right. Actually,
you collaborated with a lot of idol bands. Yeah. I wanted to know how is that. Só um segundo, pô, galera, rapidinho, só um silêncio aí, por favor, pra gente ouvir a pergunta aqui. Obrigado. I wanted to know melody-wise, how is that combination made? I mean, they contact you, you contact them. Oh, okay. Japanese idol. Bom, então, na verdade, ele quer saber, né, como é que funciona essa parceria do Marty com esses ídolos do Japão que ele tem trabalhado, se ele que procura eles ou eles que entram em contato com o Marty para trabalhar. It's a very small world in Japan. The guitarist in my solo band is in the band Baby Metal, and I play with Momoito Clover a bunch of times, and I've worked with HKT48 and all of these, a lot of different idols and a lot of lesser known idols too. So it's kind of a small world and everybody knows everybody. So when there's a project that calls for maybe I would be good for, my management will get a call from somebody about it. It's really that simple. Na verdade, eu acho que esse é um mundo muito pequeno lá no Japão, todo mundo está sempre em contato, todo mundo se conhece. Então ele já trabalhou com vários artistas lá, né, desde aquela banda Baby Metal, o Takayoshi Omura, né, na verdade, que é o guitarrista da banda dele que trabalha com Baby Metal, e vários outros japoneses, e na verdade é muito fácil de encontrar ele. Geralmente quando alguém quer contactar ele, liga para o empresário dele, e aí eles estão sempre, né, em contato, assim, basicamente. É muito fácil de acontecer, e acontece o tempo todo porque é um mercado muito pequeno. Thank you. That's how it works. All right. Let's do it again. Uma coisa meio aleatória. Pra mim, uma das minhas maiores realizações seria ter uma palheta e um abraço dele. Eu queria saber se ele podia. Se ele podia me dar depois do show. Você quer um abraço What depois did do he show? say? What did he say? What did he say? Well, he actually, basically, because he's a huge fan, huge, admires a lot, and he wants to know if you could give him a pic and a hug after the show. The hug after the show was the strange part. Let's do the hug after the show right now so everybody can see it. Então vai dar um abraço pra todo mundo ver. From behind! On that romantic note, a lot of guys come for heavy metal guitar players. I should have been in MC Gui's band. Ele tá falando que só vem muito homem sempre pra ver esses seminários de guitarra, né? Ele devia estar na banda do MC Gui. There's some girls here, there's some girls here. There's some girls there. Last question? Bom, o meu filho ele tem 15 anos de idade hoje, ele toca guitarra desde os 9 anos, né? E já ganhou vários concursos aqui no estado do Paraná e Santa Catarina, né? E eu queria saber quais são os conselhos que ele daria para o meu filho, né, que está aqui, para que ele tenha uma carreira promissora como guitarra solo. So his son is 15 years old and he plays guitar since he was 9. Already won many awards in guitar contests and stuff like that. And wants to know what kind of advice or tips can you give to him to have like a solid career, as a guitar player. There is no solid career in guitar. No solid career. But my advice is play in a band. Play in many bands. Play with better musicians. Play always with other musicians. Never by yourself. Na verdade, acho assim, que não tem um jeito de uma carreira solo, assim, sólida, na verdade, mas o conselho que ele pode dar é tocar com o máximo de músicos possíveis, tocar em quantas bandas você puder, e é basicamente o que ele expliquei. Because when you become a professional, you're going to play in a band. You're not going to play by yourself. You're going to play with other people when you become a professional. Porque quando você se tornar um guitarrista profissional, você vai estar sempre tendo que tocar com outras pessoas, não tocando sozinho, né? Por isso que ele falou, tocar o máximo com outras pessoas e o mínimo sozinho possível. So it's exactly like sex. So if you practice by yourself all the time, it doesn't help when you're playing the real thing with somebody else. Faz analogia, né? Que é a mesma coisa com sexo. Se você só pratica sozinho o tempo todo, não vai ajudar em nada quando chegar, né, na hora do vamos ver, digamos assim. Você vai estar pronto. Yes, 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 yes. I have the worst question ever. Okay, here it comes. Just because I want a pic. Okay. Anything.
what are you going to do after? What am I going to do after the show? Just because I want to pick or... Pica! I need to practice my guitar. Come and get it, come and get it. Alright, thank you very much. Thank you very much. I'm going to play one more song. Okay. You guys have been fantastic. I had so much fun in Curitiba. The song I'm going to play, it's not on any albums anywhere. Are you ready? Dragon's Kiss! Alright. I got one last song. This is not on any albums. This kid's got to ask one last question. Final question. Pregunto ultimo. Are you coming back here anytime? When am I coming back here? I hope to come back here with my band so I can play with my band. Alright, on that note, these two guys, make it quickly, make it quick. It better be good because that was a good question to end on. Eu queria saber se, quando você escolhe uma marca de guitarra não envolvendo dinheiro ou qualquer outra coisa, tipo, se você liga pra timbre, como tipo, se a PRS se proporcionasse algum timbre que é Jackson, Music Man, por exemplo, que proporcionar. Caralho, nem em português rolou essa aí. He's talking about when you choose a brand of guitar, you know, despite the fact that money involved and everything like that, what do you prefer, like tone-wise? What makes you pick a guitar, a PRS and no? The only thing I care about is staying in tune. If it stays in tune, I can make everything else work. Na verdade, a única coisa que ele se preocupa quando ele vai escolher uma guitarra é se ela se mantém afinada. Se a guitarra mantém a afinação, ele pode fazer funcionar de qualquer forma. Tuning is the most important thing in the world. Final question. Pega a minha Jackson. What are these guys? Eu só queria agradecer por ter tocado Stigmata Addiction. Eu sempre quis ver você tocando ela ao vivo. I just wanted to thank you for playing Stigmata Addiction. All right, thank you very much. Okay, I'm going to play one song for you. This is called Amazing Grace. When I'm finished, I give this to you.
Thank you very much. I'll be back to Curitiba. Thank you so much. You guys are great. Thank you.